Desde o mês passado, episódios de divulgação em massa expuseram na internet informações financeiras de milhões de brasileiros e abriram aí caminho para golpes virtuais. E aí, com os dados pessoais, os criminosos podem enviar contas falsas de telefone, de televisão por assinatura por e-mail, com o nome completo e endereço, por exemplo. Outros golpes podem trazer prejuízos reais, quando terceiros usam os dados para abrir contas bancárias, chaves Pix e fazer empréstimos no nome da gente, né? Mas um sistema desenvolvido pelo Banco Central permite ao cidadão para se precaver contra fraudes ao consultar a situação financeira. E é a repórter Liliane Raquel que vai explicar para a gente como é que isso funciona. Boa tarde, Lili. Oi, Desirê, boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o programa. É isso, o cadastro pode ser feito no Banco Central, tá? Que eu vou pedir para a Elaine mostrar aí na tela para vocês. E precisa do dado do CPF, data de nascimento e o primeiro nome da mãe, tá certo? E aí no mesmo site o usuário deve informar um banco que ele tem a conta para poder validar esse cadastro, tá? Em seguida, o Banco Central vai comparar as informações que foram fornecidas com base de dados da instituição financeira, para ver se bate aí os dados, tá certo? Em seguida, o sistema vai fornecer uma frase de segurança que precisa ser copiada pelo usuário, tá certo? E aí abre em outra aba do navegador o site do banco informado anteriormente, tá? E aí essa plataforma serve de alerta para as pessoas que precisarem, né? E para explicar mais sobre o assunto, a gente recebe agora o Antônio Almeida, que é economista, que vai explicar mais detalhes para a gente, tá certo? Antônio, boa tarde. Quais são os prejuízos para o pessoal que sofrerem, né, fraude de alguma forma? Boa tarde. Boa tarde. Os prejuízos podem ser vários, né? Isso vai depender da segurança das empresas com as quais as pessoas que realizaram a fraude vierem a tratar. Então, com essas informações, eles podem fazer, né, podem pedir um cartão de crédito para um banco, por exemplo, eles podem alterar coisas em contas existentes que você tem. Muitas vezes você tem uma assinatura de TV a cabo, né, e essas assinaturas, o seu login é o seu CPF. Então, se você ainda não criou a sua senha, geralmente existe uma senha padrão inicial que é criada com a data de nascimento, etc. Então as pessoas podem acessar essa conta antes de você acessar, né? E aí alterar informações ali, podem fazer muitas coisas. Então é preciso estar atento aí para não deixar que a fraude perdure por muito tempo. Pegar logo no começo. E aí, Antônio, como proceder, né, caso seja vítima dessa fraude, desse golpe? O que fazer nesse momento? Olha, o consumidor, a primeira coisa que ele deve lembrar é que ele tem direitos, né? Então, a empresa, quando ela vai realizar qualquer operação, qualquer contrato, é a obrigação dela checar se essas informações são verdadeiras, ou seja, se realmente é você que está fazendo aquilo ali. Então, do ponto de vista da lei, você não vai ser obrigado a incorrer em nenhum débito financeiro por causa de uma fraude. Só que, infelizmente, se a empresa tentar esforçar, de repente, um primeiro passo é procurar, por exemplo, o PROCON, né, que é uma ajuda ao consumidor que não necessariamente vai gerar qualquer tipo de custo. Não é como, por exemplo, um advogado que vai exigir o pagamento de honorários. Daí, se a interação entre empresa, PROCON e consumidor não resolver, de repente vai precisar ir atrás de um advogado. E aí eu aconselho que, para que o consumidor, né, consiga ressarcir os problemas, né, o que ele teve de perda de tempo e etc., e o que ele vai gastar com um advogado, que ele peça também indenização moral, porque é uma obrigação da empresa, das empresas que tinham os dados deles, protegerem esses dados, e da empresa que fez o contrato com uma pessoa que estava se passando por ele, né, garantir que essas informações eram verdadeiras e que não estava acontecendo uma fraude. Existe alguma forma para saber se o nosso CPF está sendo usado por terceiros? Pois é, aí a gente volta para o site, né, que a gente recomendou no começo. E aí o pessoal faz o cadastro lá, como foi orientado, e aí lá vai ter uma descrição ali da atividade financeira recente dele.
Então ele vê se alguém abrir uma conta nova no nome dele ou coisa do tipo, daí ele já pode entrar em contato com o banco e dizer que, olha, estão usando minhas informações, tem pessoas se passando por mim, isso aqui não é verdade, então vamos fechar aqui, vamos resolver. No caso, apenas através dessa plataforma é o ideal, né? Seria o ideal. Sim, né? Infelizmente ela não pode impedir que a fraude aconteça, mas possibilita que o consumidor descubra que isso está acontecendo num espaço de tempo muito curto, o que reduz a quantidade o estrago financeiro, vamos dizer, que isso pode causar, né? Tanto para o consumidor quanto para a empresa. Muito obrigada pelas informações e pela participação aqui no Com Você. É isso, Desirê, essa plataforma serve de alerta, viu, para proteger aí todo mundo. Verdade, tem que usar a internet a nosso favor, né? Já que tem tanta gente usando de forma errada. Agora é hora da nossa primeira pausa e sabia que sorte